canal, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Muito obrigado, meu nome é Diogo Pires, estou aqui mais uma vez. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Eu falei há mais ou menos uns 15 dias que eu ia falar sobre comportamento. Tem mais ou menos isso que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, mas nós vamos voltar essa semana a postar vídeo aqui para vocês. Correria total e por isso que eu não estava postando vídeo aqui, e para não fazer algo de qualquer maneira, estou aqui hoje podendo gravar esse vídeo para vocês da melhor qualidade e com o melhor conteúdo que vocês merecem. Em nome de Jesus, nós vamos abençoar pessoas, que é o que a gente faz por aqui. Então, nós vamos falar sobre comportamento. Eu disse para vocês, quem acompanha os vídeos, que eu ia falar dentro do livro de Tiago, mas eu queria abrir esse primeiro vídeo aqui falando sobre comportamento. Imagino eu que vai ter mais de um, tá? Porque pelo planejamento que eu tinha feito, seria mais de um. Eu vou falar com Romanos, vamos trabalhar um pouco Romanos aqui. Então, abre a sua Bíblia aí junto comigo, vai aparecer na tela para vocês aí também. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Então, beleza, irmãos. O que a gente tem aqui de assim que a gente pode trabalhar bastante nesse texto de hoje aqui? Tem coisas que vocês têm que parar e pensar. Até estava dando uma consultoria agora mesmo e falando sobre isso. Igreja, para quem é de igreja e quem está dentro de uma igreja, nós temos sempre que pensar em algumas coisas. Primeiro, quem está vindo à igreja. Primeiro ponto, aqueles de dentro, os que já vêm à igreja. E também outro ponto é os que vão vir à igreja, que não são membros, que são até os mais importantes do que os que já estão lá, tá? Na minha questão, no meu ponto de vista, acho que porque é o primeiro contato que ele vai ter com uma igreja, com Deus, com algo que alguém vai falar sobre Deus. Então é muito importante prestar muito mais atenção nessas pessoas do que as que estão já dentro da própria igreja. Isso é muito importante pensar. Por quê? Vamos lá. A pessoa que está chegando ali, a consultoria que eu estava fazendo é sobre som aqui, sobre uns negócios que já tem no canal aí há muito tempo aí. E tem vídeos sobre som no canal e as pessoas sempre conversam comigo. E pegando esse exemplo de agora, né, que está mais frescamente aqui, eu falei com o rapaz, o Lucas, né? Lucas, um grande abraço para você. Quando você está montando um som ou qualquer outra coisa na igreja, você tem que pensar sempre no que a pessoa que está chegando na igreja vai olhar e vai ver, né? Porque a pessoa entrou, o foco dela tem que ser Jesus naquela igreja. Ela tem que achar Jesus naquela igreja. Então, se tem teia de aranha, se um som muito alto chama a atenção dela, se o ministro está cantando errado, a letra, que é o meu caso, às vezes eu erro muito, ou toca errado demais. Eu tô falando assim, coisas extremas, tá? Que quem não toca tanto também tá de boa, tá tranquilo, tá? Deus opera em quem também não é um mega músico, tá? E também quem não canta muito como uma cantora famosa ou um cantor famoso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas estou falando de comportamento de nada tirar a atenção daquela pessoa que está chegando na igreja. Então, as cadeiras estando alinhadas, tudo, as pessoas sendo bem receptivas e tudo, isso vai fazer com que aquela pessoa ela consiga ver apenas Jesus. Nada tira a atenção dela de ter o encontro com Jesus e encontrar com aquela palavra maravilhosa que o pastor vai trazer. Porque nada foi tão chamativo a ela, a não ser aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado
no altar. Por isso que muitas igrejas adotaram a parede preta, né? A tão falada parede preta é algo que muita gente aí das igrejas coloca como demoníaco, mas ela tem igreja que fala isso, irmão. Tem igreja assim. E não é isso, né? É mais a questão mesmo de visualizar exatamente aquilo que está no altar. Então essa parede preta, ela veio com essa intenção. Lógico que muita gente acabou extrapolando para outros lados, como todas as coisas na vida, mas é uma questão de comportamento, né? Amoldar ali, como o versículo 2 de Romanos fala, não se amoldar o padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, aquilo que está sendo falado lá é que vai mudar, e não o que está como as paredes pretas ou qualquer outra coisa que você fizer na igreja. Isso vai dentro de comportamento, porque isso vai fazer com que as pessoas elas tenham um testemunho ali do que está acontecendo, de que tudo que está sendo falado, tudo que está sendo dito, tudo que está envolvendo a igreja é com direção a Cristo, assim como a própria Bíblia inteira ela se refere a Cristo. Então, acho que não tem para onde correr, né? Mas as pessoas ainda acham brechas e buscam outras coisas. Então, assim, para abrir esse papo aqui sobre comportamento, eu vejo que é isso, irmão. Você tem que trabalhar um pouco mais essa questão da imagem primeiro da igreja para ser receptível, não só na questão de estética, mas também das pessoas que quando chegam ali tem alguém na frente da porta da igreja ou perto da porta da igreja ou no hall de entrada que vai conversar com essa pessoa, que vai dar uma palavra para ela ali já, Jesus te ama, bem-vindo em nome de Jesus, que seja o que você vai fazer, um abraço ou uma lembrancinha que algumas igrejas dão para aquela pessoa, pega o nome para ser falado lá na frente, né, como uma apresentação, fulano de tal tá aqui hoje, fulano de tal de outra igreja está aqui hoje, vamos saudar eles, vamos bater palma, não sei, né, qual a ideia da sua igreja, qual o formato que a sua igreja vai exercer aí, mas isso tudo faz diferença, entendeu? Isso tudo faz diferença para que seja uma igreja acolhedora, e isso está dentro do comportamento que a igreja ela tem que ter com as pessoas que estão chegando. E com os membros, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, porque cada um, né, como a própria Bíblia diz, né, cada pessoa tem o seu lugar dentro do corpo. Então, a pessoa que está lá recepcionando é importante, as pessoas que estão já dentro da igreja, que não é liderança, que não é nada, que é só o pessoal que vai ali, senta no banco, né, vai ouvir a pregação só, não tem nenhuma função ainda na igreja, também são importantes e ter entendido já pelo menos um pedaço, está naquele processo de conhecer a igreja e ser membro da igreja, também já perceber porque a igreja já faz algo diferente. E outro também é as pessoas que são os líderes, né? Os líderes totais da igreja também tem que entender que tem que dar o exemplo, né? De chegar cedo, de estar ali, de olhar tudo que está acontecendo, de ajudar o próprio pastor a fluir, né? De tudo que ele vai acontecer ali, porque o que eu imagino ou o que eu penso, né, sobre igreja é que o pastor ele deveria até ser pensativo só apenas na palavra dele ali na noite. Lógico que, como eu disse esses dias, há uma coisa que a gente não deve fazer, mas às vezes é necessário, né? Sempre não trazer algo para aquele pastor ou para aquela pessoa que vai pregar antes da própria pregação. Só se for muito inevitável para não atrapalhar ele, porque ele está, ou pastor, ou ministro, o que seja, para não atrapalhar a ministração, porque as pessoas elas se preparam, né? Eu também dou aula, então eu posso falar nos três quesitos. Eu ministro, eu dou aula, então e eu prego também. Então esses tipos de coisas atrapalham muito se você traz um problema para a pessoa antes dela ministrar, porque acaba que ela vai ter que trabalhar a mente dela para voltar ao que ela veio trabalhando desde muito tempo para trazer aquela palavra ali. Então não é algo que a gente
né, como diz, puxa o Wi-Fi e desce ali na hora. Embora tem muitos pregadores que falam isso, né? Deus trouxe aqui para mim agora. Não é disso que eu tô falando de trabalhar a mensagem, de ter um esboço, de trabalhar a mensagem muito antes de ser pregada. Isso é muito importante e faz parte de um comportamento de pessoas que são organizadas, né? E isso, quando a pessoa faz isso, é porque ela é organizada, é uma pessoa que está prestando atenção que a igreja necessita de algo muito mais forte do que só aquilo ali de recebe na hora. Pode acontecer? Pode. Eu tenho certeza que não vai ser em todos os momentos que você vai pregar, ou que você vai ministrar, ou que você vai dar aula. Principalmente dar aula não tem jeito de fazer isso. Você vai preparar uma aula, então tem que ter esse respeito também, tanto com o professor, quanto o ministro, quanto o pregador, né? E com todo mundo tem que ter esse respeito, com todas as outras áreas também. E, como eu disse também, você também tem que prestar atenção no que vai acontecer ali dentro para os imprevistos não atrapalharem o culto. Isso acontece muito em live. Live acontece do som não pegar, acontece da câmera parar de funcionar, acontece da internet acabar, e você tem que lidar com tudo isso. Mas a igreja não tem que ver esses erros, você tem que sobressair sobre isso. Eu sou da mídia também, então eu sei do que eu estou dizendo. Irmãos, resumindo tudo aqui nesse compilado aqui dessa primeira abertura de vídeo sobre comportamento, você tem que ter domínio próprio em todas essas situações. E é o que mais eu acho que Deus falou comigo para falar sobre essa série. A gente vai ter que trabalhar muito o domínio próprio, porque em igreja, quando você está no backstage, que a gente chama, né, por trás das câmeras, por trás de tudo que as pessoas estão vendo, acontece muita coisa. E você vai ter que ter um domínio próprio impressionante, ilibato, para você lidar com tudo e ainda conseguir trazer o que Deus já tinha ministrado para você, para aquela igreja. Eu não estou falando só de quem está na frente, tá? Eu estou falando de todos os setores, tanto a pessoa que recebe uma pessoa lá fora, quanto a pessoa que já está dentro do seio da igreja e está vendo as pessoas ali e viu uma pessoa que é diferente, viu que é uma pessoa que não é da sua igreja, que você nunca viu ali, cumprimenta, dá a paz do Senhor Jesus, pega na mão da pessoa. E aí, tudo bom? Como é seu nome? Não sei o quê. Isso faz toda a diferença, isso é um comportamento de crente. Então, aqui, nesse primeiro vídeo, só comportamentos de igreja, um apanhado geral, um resumo. E no próximo vídeo a gente continua essa série de comportamentos aqui também, tá bom? Então, Deus abençoe. Se você gostou muito desse papo aqui, rapidinho, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like e compartilhe. Até a próxima. Falou!